Vamos falar um pouquinho hoje sobre reinício ou início de corrida agora depois da quarentena, para quem vai ou voltar ou iniciar a corrida, quais precauções tomar, o que dá pra gente se preocupar, o que dá pra gente fazer e a escolha de alguns tênis. A primeira preocupação que a gente tem é com a musculatura e com a condição física geral. Geralmente quando a gente pensa em corrida, em impacto na corrida, a gente pensa em impacto na articulação. E aí a gente tenta todo tipo de coisa, tênis, palmilha, sem a gente perceber que, na verdade, quem vai reduzir esse impacto é a nossa musculatura e a mecânica da nossa articulação quando a gente está correndo. Então é bastante importante que você se atente ou que você passe em um profissional para você fazer uma avaliação disso, para você conseguir fazer uma mecânica melhor e que vá ser mais protetiva para você quando você for correr, evitando lesão. A gente pode ver que teve muitos atletas profissionais, principalmente do futebol, que se lesionaram justamente nessa volta da quarentena. Isso se dá justamente porque ali a gente cobra um desempenho, você cobra uma performance e você não tem como fazer a coisa aos poucos. Com um trabalho específico de fortalecimento, específico para o condicionamento que você tem agora, para você ir melhorando durante a corrida e para evitar suas lesões, óbvio, acaba sendo bastante importante e pode ocupar poucos minutos do seu dia. Às vezes alguns exercícios bobos, como algum fortalecimento com TheraBand, podem sim te ajudar a não ter uma lesão, a continuar com o seu ritmo de corrida, entre outras coisas. Tornozelo sofre muito, joelho sofre muito, às vezes até coluna, muitas vezes coluna, principalmente em quem está um pouquinho mais acima do peso, sofre bastante por conta de impactação. E um trabalho legal em fortalecimento, em preservação dessas articulações, em melhora na mecânica quando está correndo, pode ser bastante importante. E a nossa segunda preocupação que vai ser justamente a gradação desse exercício. O quanto a gente vai correr, como a gente vai começar a correr, quantos dias na semana, quanto tempo por dia. Isso é muito importante que a gente planeje, que você passe com um profissional para te ajudar a planejar isso, justamente porque a gente quer evitar um overtraining, né? Algo que possa acabar sendo excessivo, que possa acabar te levando para uma lesão, e ao mesmo tempo você tem que se manter motivado a correr, você tem que buscar metas, você tem que buscar tempos, ou o que quer que seja que você esteja buscando, às vezes um objetivo estético, às vezes uma mudança corporal, ou o que quer que seja, você tem que se manter animado para continuar com esse treino. Então é importante que a gente pense, que a gente mantenha esse equilíbrio de dar intensidade suficiente, só que não seja excessiva para que você acabe se lesionando ou coisa do tipo. Uma planilhinha com seu planejamento semanal, com seu planejamento mensal, pensando cada treino como vai acontecer, feita junto com o profissional de educação física, pode ter bastante valor, pode te ajudar bastante nesses momentos e, de novo, pode de fato te proteger, te evitar lesões e coisas do tipo. Então vamos falar um pouquinho de tênis, que tênis seria legal a gente voltar a correr, ou quem vai começar a correr agora nesse pós-quarentena. A primeira coisa que a gente tem que deixar estabelecido é que não, o tênis não vai prevenir uma lesão sua. A gente tem já algumas revisões sistemáticas, alguns estudos mostrando que independente dele ter um grande amortecimento, pequeno amortecimento, a chance dele de fato prevenir uma lesão, a sua chance de se lesionar com um tênis, ele tendo mais ou menos amortecimento, ela é igual. De novo, vai depender muito da sua capacidade física, da sua mecânica de corrida e bem menos do seu tênis. Mas, sim, o seu tênis pode te acabar ajudando principalmente na sensação de cansaço na articulação, aquela dor, justamente porque sim, ele promove um pouquinho de amortecimento. Então você sente sim a diferença nesse pouquinho em termos de sensação, mais do que de prevenção em si. E tem tênis que parece que você está correndo na nuvem. Justamente. Tão macio que ele é. Justamente a gente vai falar, por exemplo, hoje da tecnologia Boost da Adidas, que tem essa proposta. E a gente vai começar apresentando justamente o Ultra Boost, tá? É um modelo que eles chamam de Uncaged. O Ultra Boost regular, ele tem uma jaulinha de plástico aqui, uma proteçãozinha de plástico, que nesse modelo é removida, tá? Essa remoção dessa jaula é só para ser estética. Mas, para quem tem um pé um pouquinho mais largo que nem eu, ela faz sim uma diferença na hora da acomodação. Principalmente nos quilômetros iniciais, tá? Ele é um tênis bastante flexível. E ele tem esse solado Boost, que a gente comentou, que é justamente um solado hipermacio, que ele tem bastante elasticidade. E você tem uma sensação de amortecimento muito boa com ele, tá? Ele é justamente um solado que ele é feito para você ter menos desperdício de energia, mais retorno de energia na hora que você vai correr. E comparado aos solados tradicionais, os solados feitos em EVA e afins, você realmente você percebe você correndo um pouquinho mais rápido. Na verdade, assim, você percebe o seu esforço estando igual e na hora que você vai ver seu índice, você está um pouquinho mais rápido. Então, às vezes, você acaba, inclusive, se empolgando e correndo um pouquinho demais,
mas ele é interessante, essa tecnologia é interessante por conta disso. E eles têm um sistema também, né, que eles dizem que é anti-torção embaixo dele. Ele tem essa tecnologia, tá, que eles chamam de torsion system, tá? Que é justamente ele te dá uma estabilizada para o seu pé não escapar tanto, para você não fazer uma torção muito grande com o pé, tá? O solado dele é continental. Ele tem um desgaste pequeno, mas existe sim um desgaste. A gente vai deixar inclusive o zoom aqui do desgaste desse tênis corrido 152 km, tá? Esse par eu corri. É por isso que também ele não tá limpinho, porque uma coisa ruim desse tênis é que a parte do boost ela é um pouco difícil de limpar depois. Se ela encardir, é bem difícil, aliás, de limpar. O boost por encard, ele acaba pegando muita coisa, independente do produto que você use. Quer dizer, talvez alguém tenha alguma solução que passe, mas toda solução que a gente já tentou, todo limpa-tênis, se você tiver, indica pra gente. Porque a gente realmente está precisando tirar esse encardidinho aqui. Ele acaba sendo o tênis mais caro da linha Boost, por isso que eu sei que é uma recomendação que, apesar de ser um tênis muito bom, não é uma recomendação mais acessível, mas ele tem sim um sistema de amortecimento muito bom e ele tem uma forma muito bacana e ele é muito gostoso de correr, tá? Eu corri justamente essas duas corridas, corri a corrida do Batman e corri a corrida da Disney com ele, e você realmente sente menos desgaste, principalmente nos quilômetros iniciais, você acaba guardando mais gasto para os quilômetros finais. O segundo tênis que eu vou recomendar também tem boost no solado, ele é da linha Solar, tá? É o Solar Drive. Esse aqui, como eu disse, ele tem boost no solado, só que ele é misturado com EVA, tá? Ele tem a tecnologia de elasticidade do boost com um pouquinho mais de dureza do EVA, tá? Que também confere um pouquinho mais de estabilidade para quem gostar mais dele. A trama dele não é de knit, ele não é tão flexível como o Ultra Boost, é uma trama de mesh tradicional, tá? Com algumas aberturinhas para dar uma ventilada melhor. Esse aqui ele tem língua, tá? Ao contrário do Ultra Boost, que ele é como se fosse uma meia. Esse aqui tem língua, ele é uma modelagem um pouquinho mais tradicional. Mas uma coisa legal dele é que a forma dele é um pouquinho mais larga. Para quem tem um pé mais largo que nem eu, a gente vai inclusive deixar um zoomzinho aí. Ele tem uma forma um pouquinho mais larga que o Ultra Boost, tá? Então ele acaba sendo às vezes um pouco mais confortável no pé. O solado dele não é continental, tá? É uma borracha stretch web normal da Adidas. E ele não tem o torsion system, mas não fez tanta falta pra mim, justamente por conta do EVA. Que o EVA dá uma segurada boa nessa estabilidade do pé. E também porque, voltando ao assunto anterior, não é só o tênis que faz você torcer o pé, justamente. É a musculatura do seu pé que vai segurar ele, do tornozelo, do pé, que vai segurar ele no lugar. Esse aqui tem 72 km corridos, tá? Vocês vão ver o solado aqui, mas aqui a gente vai deixar também um zoomzinho do solado para vocês verem o nível de desgaste. E uma coisa, pessoal, esses tênis da Adidas, eles não são tênis que são baratos, tá? Eles são tênis para pessoas que já, na minha opinião, são pessoas que já começaram a correr, que gostaram, não é uma pessoa que vai começar agora a correr e vai falar, não sei se eu vou gostar, vou comprar um desse, porque ele é realmente um preço mais alto. Só que se você tiver a oportunidade de ir no outlet da marca, ou até mesmo comprar em promoção no site, vale super a pena, porque o preço cai bastante, e inclusive foram em promoções assim que a gente comprou os nossos. Justamente os nossos foram comprados aqui no outlet, aqui perto de Campinas, tá? Esse Uncaged, tá? Esse Ultra Boost Uncaged, que costuma sair, à época, a gente tá falando de 2019, tá? Costuma sair por 700, 800 reais. Eu paguei 440 nele, preço final. E o Solar Boost, que costumava sair por 500 reais, eu paguei 350, acabou saindo 350. Uma coisa interessante do Solar Boost é que, por mais que eu sinta uma leveza maior no Ultra Boost quando eu vou correr, pro dia a dia, eu acabo gostando mais do Solar Boost do que dele, para usar no dia a dia. Por exemplo, se eu venho trabalhar e depois eu vou correr direto e acabo não conseguindo trocar o tênis, ou eu sei que eu não vou conseguir trocar o tênis, eu prefiro ficar usando ele direto. Não sei se é por conta da forma mais larga, não sei se é a adição do EVA, o que acontece, eu me sinto um pouquinho melhor só ficando de pé ou usando ele no dia a dia, me sinto um pouquinho melhor com o Solar do que com o Ultra. E uma última recomendação que a gente vai fazer é de um tênis nacional, tá? Um tênis da Olímpicos, que é o Corre 1. Esse tênis foi elaborado justamente
participação com outros corredores, tá? Inclusive youtubers de corrida, como o pessoal do Tênis Certo, o Edu, a Valerie. Que inclusive são pessoas que inspiram muita gente a comprar tênis, porque toda vez que a gente quer comprar um tênis novo, a gente vai lá atrás deles e vai procurar, será que tem uma avaliação do tênis? Então quem tiver interesse, dá uma passadinha lá no canal, a gente vai até deixar o link deles aqui. Não é uma publi, gente, tá? Pelo amor de Deus. Mas é só uma indicação de que realmente a gente gosta bastante do canal. Inclusive nada disso tá? A Adidas não é patrocinadora nossa. Aliás, se quiserem patrocinar, a gente vai adorar, tá? São tênis que a gente usa, são tênis que a gente botou no dia a dia. E justamente foi o que a gente fez, de consultar o canal deles antes. E eu, na verdade, eu recomendo que você sempre faça isso se você for comprar um tênis para esporte, tá? Eles fazem reviews de tênis masculinos, femininos, voltados para rua, voltados para trilha, voltados para esteira, uso dia a dia. Então é um canal bem legal e que tem bastante informação, tá? Mas não, nossos tênis não são patrocinados, a gente está trazendo justamente tênis nossos aqui, experiências nossas. E Corre 1. O Corre 1, na verdade, ele é meu. O Marcos ainda não teve a oportunidade de testar e, até para falar bem a verdade, eu também não tive a oportunidade de testar do jeito que eu gostaria. Porque logo que eu comprei ele, começou a pandemia e a gente mora com pessoas em grupo de risco, então a gente não pode sair na rua de jeito nenhum. Agora que tá começando a melhorar as coisas é que a gente vai começar a voltar aos treinos, tá? Mas eu consegui testar ele tanto só de colocar no pé, como para fazer caminhadas. Eu gostei muito desse tênis. Ele, diferente do da Adidas, ele é um pouco, você sente um pouco ele mais no pé, ele é um pouco mais firme do que o da Adidas. Eu tenho o Pure Boost da Adidas, que ele é bem parecido com o Solar, só que ele é um pouco mais macio na parte de cima, né? Esse aqui, você sente ele um pouco mais no pé, mas é bom que eu sinto que meu pé fica um pouco mais estável nele, eu tenho um pouco menos de medo de torcer o meu pé. O andar dele também parece que você está andando nas nuvens, porque ele é bem macio, eu acho que por causa da placa de EVA. Ele tem, na verdade, uma mistura de EVA de duas densidades diferentes. Ele tem um EVA mais denso, mais duro, esse EVA da parte de cima, para dar um pouquinho mais de estabilidade. E ele tem um EVA mais macio na parte de baixo, que acaba proporcionando uma pisada um pouco diferente. A trama dele ela é um pouco aberta, que também ajuda o pé a respirar bastante. E ele é bem macio por dentro, até na parte de trás. Ele é muito gostoso, eu gostei bastante dele. Eu quero testar ele mais em corridas, né? Mas pra caminhada, pra quem tá começando, inclusive, eu acho que é um tênis maravilhoso. E eu acho que até pra quem já corre, né? Porque, inclusive, foi feito por corredores, por atletas. Então, eu acho que ele vai desempenhar bem o papel dele na hora da corrida. E esse é produção nacional, né? Esse é Olímpicos, então ele já tem um custo menor e ele tende a baratear um pouquinho mais, principalmente se você acabar achando promoções e afins. Sem contar que eu achei ele lindo. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito do verde, mas ainda assim eu achei ele maravilhoso. A mistura de cores dele, eu achei que ficou bem bonita mesmo. Uma coisa interessante do Corre 1 é justamente isso. Ele é unissex, assim, as cores dele do masculino e do feminino são iguais. Você compra masculino e feminino pela forma, mas as cores são iguais. Você pode pegar as cores que você pegar no masculino, você pega no feminino, ao contrário de às vezes alguns tênis que eles têm, eles acompanham as cores com as modelagens. Então às vezes você gosta de uma cor que tá no, às vezes você que é mulher gosta de uma cor que tá no masculino, mas você não consegue achar do seu tamanho porque a forma vai ser diferente. Homem é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, esse Ultra Boost eu achei lindo, apesar deles terem cores que em tese seriam mais femininas. Mas ele acaba tendo essa pegada também. Mas o Corre 1 não. As mesmas cores que você tiver no masculino, você tem no feminino. O que vai mudar basicamente a forma. Sim. E pra quem gosta de correr de noite, também tem a fita refletora, que eu achei bem bacana. Eu gostei de tudo nesse tênis. Por enquanto, não tenho nenhuma crítica. Eu não consigo saber muito a duração dele, porque eu ainda não testei ele tanto, né? Mas eu acredito que ele vai durar bastante. Importante, dos três ele é o mais leve, tá? Eu não lembro exatamente o peso dele, eu vou colocar aqui pra vocês, mas se não me engano o Corre ele pesa menos de 200 gramas, o pé, tá? E ele tem um solado, apesar dele ter uma sola direta, tá? Uma sola de contato direto, a mesma sola que vem aqui na entressola, ela entra em contato com o chão, mas o solado no bico e no calcanhar são reforçados com borracha de uma abrasão um pouquinho mais alta, então ele acaba sendo um pouquinho mais durável por conta disso. E pessoal, eu gostaria só de reforçar novamente que a gente tá dando a nossa opinião, tá?
A gente sabe que tem várias outras marcas de tênis, tem marcas que são bem mais em conta, tem marcas que são bem mais caras, tem vários outros tipos de solado, de qualidade, de tudo. Mas a gente está realmente dando a nossa opinião sobre produtos que a gente testou e que a gente aprovou e que a gente gosta, tá? Tem outros tênis que a gente já usou, até mesmo, por exemplo, da Olímpicos, que não são para corrida. Eu usei para corrida e eu acabei estragando o tênis. Então, assim, ele não serve para corrida, mas tênis de corrida e tênis de marcas que a gente testou são esses que a gente quer indicar, porque são tênis que a gente gostou muito e a gente confia, tá? E como a gente está falando justamente em iniciação ou volta à adaptação, né, volta à corrida, a gente trouxe só tênis de categoria amortecimento e de categoria intermediária, né, que são os dois, essa mistura de EVA com boost ou de EVA de 2 densidades, mas obviamente tem outras categorias. Se você é um pouquinho mais experiente, a gente vai tratar isso em outro vídeo, né? Como é que deve ser o formato do tênis, do que deve ser composto, diferença entre tênis performance e tênis competição, né? Porque quem está buscando tempo, quem está buscando bater tempo em corrida, não vai geralmente utilizar um tênis com amortecimento tão grande, porque ele acaba assim comprometendo um pouquinho esse retorno de força. Mas ao contrário, um tênis de competição, que ele acaba sendo mais rápido, ele tem uma duração menor, então você vai acabar não treinando com ele. Então tem essas diferenças também. E como a gente citou já, a gente corre corridas mais tranquilas, corridas de 5, corrida de 10. A gente nunca fez uma meia maratona, uma maratona. Ainda está nos planos, mas a gente ainda não fez. E então esses tênis atenderam bastante a gente nessas situações, em treinos, corridas mais leves, corridas menores, eles se saíram muito bem. Então é isso, gente, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente, alguma dúvida nos comentários, planejamento de treino, planejamento de mecânica, readaptação, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, tá? A gente tem todos os nossos contatos lá. Instagram, Facebook também, se quiser. Justamente, a gente deixa todos os contatos lá, a gente deixa o WhatsApp, deixa o endereço aqui do consultório e valeu!